Olá, meu caro estudante do Física Lore, tudo bem com você? Hoje eu vou ministrar com vocês uma aula a respeito do trabalho e energia. Tudo o que você precisa saber para resolver questões. Isso, pessoal, exatamente isso que você está pensando. A nossa aula não será focada em termos de conteúdo teórico. Nós vamos focar na resolução de questões. Eu vou ensinar a você como resolver questões. E além disso, eu vou te ensinar o que você deve estudar antes de você atacar o assunto propriamente dito e como você deve estudar para poder entender a disciplina e conseguir resolver as questões consequentemente. E aí, tá pronto? Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Quando buscamos calcular o trabalho realizado por uma força, precisamos observar três elementos principais. Quais são eles? A força, o deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Pessoal, isso aqui deve ficar claro para você. O ângulo que vai surgir lá é o ângulo entre a força e o deslocamento. Sempre será este ângulo que você vai utilizar para resolver as questões. Tome muito cuidado com isso, porque tem algumas questões que gostam de sacanear, né, o estudante. Ao invés de ele colocar o ângulo entre a força e o deslocamento, ele pode colocar entre a força e um eixo horizontal ou vertical. Então, tome bastante cuidado com isso. Muito bem. Como precisamos entender a respeito da força, do deslocamento e deste ângulo, eu recomendo, primeiramente, que vocês estudem para esses conceitos básicos de matemática. Eu vou até anotar aqui para você. Vamos lá, vou utilizar o Punch. Ferramenta simples aqui, ó. Vamos lá. Qual a matemática que você deve estudar? Bom, mais detalhes sobre isso você vai encontrar no e-book gratuito que eu disponibilizei para vocês. Sobre trabalho e energia, tudo o que você precisa saber para resolver os problemas, né? Muito bem, você precisa saber sobre ângulos, principalmente aquela tabelinha lá, pessoal. Eu vou inclusive colocar aqui, eu vou escrever ela aqui rapidamente para você relembrar. Acho que tá bom assim, né? Vamos dividir em 3 aqui e 3 aqui, ó. Vamos lá. Aqui é só para visualizar melhor. Vamos lá. Quais são os ângulos principais, pessoal? Nós temos o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Aqui eu vou colocar o seno de θ e aqui o cosseno. Vamos separar assim, ó. Olha que bonito. Aqui é o seno de θ e aqui é o cosseno de θ. Vamos lá. O seno de θ. Olha só, para você montar essa tabelinha você mesmo, basta você fazer isso, ó. Conta 1, 2, 3. Depois, ó, você bota dividido em todo mundo. Lá embaixo a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Bota dividido aqui em todo mundo. Agora você divide todo mundo por 2, ó. 2, 2, 2. Lá embaixo também. 2, 2, 2. E depois eu ponho raiz em todo mundo. A raiz de 1 é 1. Vou deixar aqui. Aqui sobra, ó, raiz de 2. Aqui raiz de 3. Aliás, pessoal, tem um pequeno problema aqui. Até aqui tá certo. Só que esses aqui, ó, você inverte. Acabei vacilando aqui, ó. Aqui você conta 1, 2, 3. E aqui, ó, 3, 2, 1. Vai raiz em todo mundo. Menos no 1. Pronto. Você resolveu a tabelinha. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para ângulos. Mas não se preocupe com isso. Por quê? Porque às vezes as questões eles dão. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que θ é 47 graus. Não tem na tabela, né? Mas eles dizem, ó, que o seno de 47, normalmente eles dizem, ó, que o seno de 47 é igual a tanto. Ou o cosseno de 47 é igual a tanto. As questões costumam dar o valor desse cosseno. Mas é bom você aprender o valor dessa tabela, porque ela será essencial para algumas questões em que eles não dão
esses valores aí. Além disso, pessoal, você deve saber como que forma um ângulo, né? No caso, ó, você tem duas retas que se cruzam em algum ponto. No caso, esse ponto aqui, ó, elas se cruzam, né? E vai existir esse ângulo, né? Que é justamente essa abertura entre essas duas retas. Isso aqui é um ângulo θ aí. Então você deve saber isso, você deve saber sobre triângulos retângulos. Por quê? Porque às vezes a questão dá algo mais ou menos assim, ó. Ó, vamos imaginar aqui um plano inclinado. Vou colocar aqui, dá um plano inclinado, né? Aí ele dá o ângulo do plano inclinado aqui, ó, θ. Aí ele diz que a nossa uma caixa aqui, por exemplo, ó, ela se desloca para cá. Tá vendo? Ó? Esse é o deslocamento. Pelos nossos eixos aqui, ó, se aqui for o y e aqui for o x, olha só, esse deslocamento ele está fora do eixo, então ele precisa de um ângulo, tá vendo? Você precisa saber fazer esses ângulos. Ou então, às vezes, pode ser algo mais ou menos assim, ó. Tem aqui uma caixa, imagina aí, tem uma caixa, aqui tem uma corda, e essa corda está amarrada num prédio. Em cima de um prédio aqui tem uma pessoa, aliás. Tem uma pessoinha aqui, querendo puxar essa caixa aqui. Aí a gente, do jeito que as questões de física são, né? A gente imagina que ele puxa de uma vez, ó, tão forte, que a nossa caixa, ela se desloca. Ó, ele começa a puxar para cá, né? Com a tensão T. No caso é melhor chamar de F. Ele puxa a caixa com a força e a caixa se desloca para cá, na distância de 3 metros. Aí diz que do topo da caixa até onde o homem está é 2 metros. E aí, qual vai ser o trabalho realizado? Digamos aqui, ele dá uma força de 10 newtons. Qual vai ser o trabalho realizado? É difícil saber, né? Porque você não sabe qual é o ângulo. Mas se você estudar ângulos anteriormente, como eu havia dito para vocês, ó, principalmente a respeito do triângulo retângulo, vocês vão ver, ó, que aqui, ó, nós temos um cateto adjacente e um cateto oposto. E aqui nós temos θ, né? Então nós podemos calcular o valor desse θ aqui através da tangente. A gente sabe que a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Viu só? Aí aqui você calcula usando a calculadora ou a questão dá o valor dessa tangente. Então, por isso que é importante que você estude ângulos. Ângulos deve estar no seu repertório de estudos. Claro, também é importante você estudar vetores, né? Revisar pelo menos vetores, já que você vai estudar força. E é preciso também você revisar um pouco de cinemática. Então tá aí. Primeiramente, para você conseguir entender os conceitos, vamos lá, essa é a forma de estudo. Olha só como é que você vai estudar. A primeira coisa que você vai fazer para estudar, para aprender o conteúdo, você vai estudar os conceitos. Estudar os conceitos sem se importar com os cálculos. É essencial. Você vai estudar os conceitos sem se importar com os cálculos primeiramente. Você vai ler, vai tentar compreender o que o texto está te dizendo, vai tentar observar no seu dia a dia. Desculpe. Sempre tente relacionar o que o livro diz com o que você vive. Quando você fizer isso, você vai conseguir aprender os conceitos de maneira rápida. E vai ser tão legal estudar física que você nem vai perceber o tempo passar. Você vai estudar 2 horas direto que não vai nem perceber nada passar. Pronto, depois que você estudou os conceitos sem se importar com os cálculos, o segundo passo que você deve fazer é dar uma olhada nas fórmulas. Dar uma olhada nas fórmulas. Vamos lá, no caso do trabalho, ó, vai aparecer ó, força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Dê uma olhada na fórmula.
tenta saber o que é isso. O que é isso aqui? A letra grega tal. Ela significa o que pra gente? Trabalho. Entendeu? Esse F é o que? Força. Ó, força, tem a ver lá com as leis de Newton. Isso que é um cedilha, tá, pessoal? Esse D, o que é? Deslocamento. E o que é deslocamento? Deslocamento tem a ver com a cinemática. Claro, pessoal, se você quiser revisar cinemática de uma maneira totalmente efetiva, que faça você conseguir resolver qualquer questão de cinemática só em olhar para ela, você precisa adquirir o meu livro. Ele é chamado de Técnicas para a Resolução de Problemas Cinemática. Opa, caiu aqui o microfone. Se você quiser mais detalhes a respeito desse e-book, deixa um comentário aqui embaixo. Ou então fale comigo no meu WhatsApp. É sério, você não vai se arrepender. Se você vier a partir desse vídeo, eu vou disponibilizar esse livro para você por apenas R$2. Isso mesmo, R$2. Ele custa 15, o seu valor normal. Mas para você que veio a partir desse vídeo, vai ser R$2. E além disso, dentro desse livro, tem o quê? Tem um link onde você vai acessar, vai entrar no grupo de WhatsApp. E nesse grupo, eu vou jogar vídeos nele, frequentemente, sobre aplicações das técnicas que eu ensino no livro, resolvendo questões de Enem, vestibular, inclusive questões do ITA, pessoal. Questões difíceis do ITA eu consigo resolver só utilizando aquelas técnicas. Não deixe isso para depois, não. Você não vai se arrepender. Você mesmo pode tirar do seu bolso R$2 para aprender física para sempre e de maneira efetiva. Vamos voltar aqui. A gente já deu uma olhada no trabalho, na força, no D, que é o deslocamento, e tem esse cosseno de θ, que, como eu disse a vocês, é importante você revisar a matemática antes de cair de cabeça no assunto. Então, esse aqui é um ângulo. Aí você vai estudar essa fórmula. Como assim? Tudo isso está incluso aqui no 2. Você vai dar uma olhada nas fórmulas, mas, claro, um olhar crítico. Por exemplo, se esse ângulo for grande, o que vai acontecer com o trabalho? Bom, ângulos grandes, né? Significa o quê? Esse aqui, ó, é um ângulo. Aí um ângulo grande, ó, está se aproximando dos 90 graus, né? Então, o cosseno de θ ele vai diminuir. Como o cosseno de θ diminui para ângulos grandes, então o trabalho ele tende a diminuir também, já que eles são diretamente proporcionais. Entendeu? Assim você consegue resolver um problema mentalmente antes de fazer os cálculos. Tipo assim, ó, tem uma força aplicada aqui de 10 newtons, fazendo um ângulo com um deslocamento D igual a 2 metros de 70 graus. E tem outro com os mesmos 10 newtons, o mesmo deslocamento de 2 metros, só que agora é um ângulo de 60 graus. Qual desses vai realizar um trabalho maior? Vai ser letra A ou letra B? Bom, como eu disse para vocês, se você analisar as fórmulas, dar uma olhada crítica nas fórmulas, você vai ver que quanto maior o ângulo, menor o valor do cosseno, então menor o trabalho. Então, quem vai realizar o maior trabalho é a letra B. Viu só que interessante? Eu nem precisei fazer cálculo nenhum, pessoal, para conseguir resolver essa questão. Então, esses são os passos. Primeiro, você estuda o conceito, sem se importar com os cálculos. Depois, você dá uma olhada nas fórmulas. E aí, o terceiro passo, resolva questões. Assim, ó, resolva questões. Primeiro de tudo, né? Você vai dar uma revisada na matemática. Ó. Acho que primeiro você estuda isso aqui. Depois que você estudar e vier para cá, para dar uma olhada nas fórmulas, estude matemática junto. Estude a matemática necessária. Como eu havia dito antes. Para a sorte de vocês, que está na minha mentoria, eu vou justamente preparar um material para ensinar vocês a estudar matemática para a física. O meu material ele é direcionado para fazer você entender a matemática que será utilizado nas fórmulas aqui da física.
Então, por isso que é importante você continuar participando dessa mentoria aqui. Claro, essa aqui é uma aula gravada, mas eu também tenho aulas ao vivo. Só que só precisa você querer, né? Vamos lá. Resolva questões. Mas não são qualquer questões. Primeiro você vai resolver questões. Essas questões, primeiro, vão ser resolvidas. Tem questões resolvidas na internet. Se você quiser também, você pode pedir para mim resolver algumas questões e mostrar para vocês. Você vai resolver ela olhando. Então, primeiro, você resolve olhando. Depois, você resolve sem olhar. E depois que você resolver sem olhar, se você esquecer algum passo, você retorna aqui, ó, resolve ela olhando. E então você vai de novo resolver ela, só que sem olhar, entendeu? Então, caso você resolver a mesma questão pelo menos 2 vezes. E claro, ó, fique de olho nos níveis de questões. Como você tem a mim como professor particular, como mentor de vocês, eu vou separar, ó, as questões a partir de níveis. Ou seja, eu vou montar uma lista em que tem as questões mais fáceis para você pegar engajamento com as fórmulas. E depois que você pegar engajamento com as fórmulas, eu vou dificultando as questões para fazer vocês conseguirem criar capacidade de resolver problemas mais complexos. Estão vendo? Esses são os passos que você deve seguir para conseguir estudar e aprender física de verdade. Isso vale para qualquer assunto, pessoal, não só trabalho e energia. Deixa eu ver quantos minutos está aqui. 17 minutos gravados. Essa aula vai ter pelo menos 40 minutos. Então vamos lá. Algumas questões elas podem te dizer no enunciado os valores de ao menos 2 desses 3 elementos principais. Ó, isso aqui já fica de olho nisso aqui. Isso aqui é a respeito da técnica. Seu papel será então determinar a incógnita faltante. Por isso, pessoal, que é importante você anotar os dados da questão. Sempre quando você for fazer uma questão, anote os dados. Anote os dados. Não tenha preguiça. Se você anotar os dados, você vai saber o que você vai procurar. Então, você vai conseguir aplicar mais das técnicas que eu ensinar a você e, consequentemente, você resolve a questão em menos de 5 minutos. Vamos lá. A equação matemática do trabalho realizado por uma força é justamente essa daqui. F vezes D vezes o cosseno de θ. Então, até agora eu ensinei apenas essa técnica aqui, né? Que é para você ficar de olho nos elementos que a questão te dá. E só com essa pequena técnica, e claro, utilizando os métodos de estudo que eu apliquei para mim mesmo, né? É isso que eu estou ensinando a você. É a forma que eu estudei. Nós vamos conseguir resolver várias questões. Vamos lá? Eu separei para vocês aqui questões fáceis e questões mais complicadas. Vamos lá. Questão 1. Um homem ele realiza um trabalho de 10 joules. Olha só. Ele já deu o valor do trabalho. Outra dica, pessoal. Quando vocês forem resolver as questões, eu vou inclusive até mudar a cor aqui, que eu vou anotar os dados. Escreva a fórmula antes. Ó. Qual é a fórmula do trabalho? Pronto. Quando você faz isso, você consegue se guiar mais facilmente ao longo da questão. Vamos lá? Um homem ele realiza um trabalho de 10 joules. Olha só, nós já temos o valor de tal, que é 10 joules, sobre uma caixa de papelão. A força que ele faz na caixa é de 5 newtons. Olha aí, deu o valor da força, 5 newtons. Provocando um deslocamento de 1 metro. Ele provocou um deslocamento de 1 metro. Qual o ângulo entre o deslocamento e a força? Olha que pergunta audaciosa. Qual o ângulo? Ele não quer saber, não é o cosseno de θ. Ele quer saber qual o valor de θ propriamente dito. Então vamos lá. Agora que eu anotei os dados, vamos buscar aqui quais são os valores que nós temos. Nós temos o valor do trabalho, nós temos o valor de F, nós temos o valor de D e não temos o valor de θ. Então nós temos que determinar esse cosseno de θ para só então determinar θ.
Como é que a gente faz isso? Essa dica tem lá no meu e-book. Sempre que ele der o trabalho, que ele der o valor do trabalho aqui, vamos precisar utilizar a operação matemática da divisão. Sempre. Então vamos lá. Como é que eu faço? Eu posso criar a fórmula. Vamos criar a fórmula aqui, ó, para o cosseno de θ. O que tiver multiplicando o cosseno de θ passa para o outro lado dividindo. Eu vou deixar o trabalho aqui, ó. Então, o f ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E o deslocamento também está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, essa é a fórmula para determinar o cosseno de θ. Trabalho sobre f vezes d. Nós temos também o outro método, que com certeza é o que você vai utilizar. Você joga os dados na fórmula e resolve. Vamos lá. Qual o trabalho? 10 joules. 10, que é igual. Qual a força? 5 newtons. Qual o deslocamento? 1 metro. Vezes o cosseno de θ. Então, 10 é igual a 5 vezes 1 dá 5. Cosseno de θ. Esse 5 está multiplicando o cosseno, passa para lá, dividindo. Então, fica 10 sobre 5 igual ao cosseno de θ. Consequentemente, o cosseno de θ é igual a 10 sobre 5. Ou seja, o cosseno de θ é... Quanto é 10 dividido por 5? 2. E tem coisa errada nessa questão, hein? Por quê? Porque o cosseno de θ ele só pode ser entre 1. Ó, o cosseno de θ ele só pode estar entre 1 e menos 1. E aqui deu 2, então não existe. Então a gente tem que fazer aqui, ó, uma pequena alteração para poder conseguir resolver essa questão, né? Vamos supor que o nosso deslocamento ele é de... Que tal botarmos aqui, ó, 4 metros? Que foi um erro da questão, pessoal. Não foi erro meu não, tá? Então nós vamos voltar aqui. Em vez de 1, vamos botar 4. E agora vamos multiplicar ali, ó. Então vamos deixar assim, ó. 10 é igual 5 vezes 4, 20. Vezes o cosseno de θ. Ó, multiplica aí, ó, número com número. 5 vezes 4 dá 20. Então o cosseno de θ é... O 20 está multiplicando, vem para cá dividindo. 10 sobre 20. Então o cosseno de θ é igual a 1 meio. Viu só, pessoal? Por que é importante você saber lá da tabelinha? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu apaguei, né? Então, viu só como é importante você saber da tabelinha? Eu nem precisei, nem preciso ficar analisando. Eu sei que o valor do cosseno, que dá meio, cosseno de quanto que dá meio? 60 graus. Né? Cosseno de 60 é meio. Então, o valor de θ é justamente 60 graus, como queríamos demonstrar. E aí, conseguiu pegar a visão? Conseguiu entender? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me mande mensagem diretamente por WhatsApp. Vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Não vou salvar. Vamos abrir aqui a questão 2. Vamos lá, anotar o dado aqui de azul. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante paralela ao deslocamento e de intensidade 3 vezes 10 a 2 newtons. Essa é a nossa intensidade, 3 vezes 10 a 2 newtons. Olha só, newton, então isso aqui é força. 3 vezes 10 a 2 newtons. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então ele quer saber, ó, o trabalho realizado. Já que ele está dizendo aqui, ó, determine. Tá vendo? Determine o quê? O trabalho da força. Aliás, o trabalho realizado pela força. Então ele quer saber o trabalho aplicado pelo homem sobre o carrinho. Quer saber o trabalho aplicado o trabalho realizado pela força do homem aplicada que o homem aplica no carrinho, né? Considerando deslocamento D de 15 metros. Vamos escrever a fórmula. Trabalho, deixa eu apagar isso aqui. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ.
Ih, professor, mas ele não deu o valor de θ, ó. Nós não anotamos nenhum valor de θ. Significa que θ é uma incógnita também? Não, né, pessoal? Ó, normalmente, quando ele não dá o ângulo, este ângulo vale 0 ou 180 graus. Primeiro a gente tem que saber se o trabalho ele é motor ou resistente. Como aqui não tem nenhuma figura indicando nada, e o livro ele não menciona se o trabalho é motor ou resistente, nós podemos supor que é 0 graus, mas vamos dar uma lida novamente na questão. Está dizendo que o homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana. Então, ó, a estrada aqui é plana. Os professores recomendam que você desenhe, faça um esquema. É bom mesmo. Só que nem sempre isso é útil, porque às vezes você não sabe como fazer o desenho. Olha só, aqui nós temos um bloco, uma superfície plana, e um homem empurra, aplicando uma força F. Ó. Olha só, a nossa força e o nosso deslocamento, eles estão, ó, um olhando para o outro. Tá vendo? Ó? Tá os dois apontando para a mesma direção. Então, este ângulo aqui, aliás, este ângulo aqui, ele não é uma incógnita, ele vale 0 graus. E qual o cosseno de 0 graus? Simples, simplesmente igual a 1. Então, nosso trabalho é força, 3 vezes 10 a 2, deslocamento, 15, vezes o cosseno de 0. Como a gente viu, o cosseno de 0 é 1. Então, aqui ó, vai ficar 3 vezes 10 a 2, vezes 15, vezes cosseno de 0, que é 1. 3 vezes 15 dá 45, vezes 10 a 2 joules. Claro que a questão pode pedir, pessoal, sem anotação científica. Então, olha só o truque que eu vou ensinar para você. 45, é isso aqui, né? 45,0 é a mesma coisa que 45. Ó, tá vendo esse 2? Esse 10 a 2? Então você vai andar, ó, uma, duas casas. E a sua vírgula vem parar aqui e o seu zero aqui. Então, ó, você pega a borrachinha, apaga aqui, ó, e vê o número que deu. 45 mil. Então o trabalho é, não, aliás, 4.500 joules. E aí, conseguiu compreender? Já estamos com os nossos 27 minutos aqui de aula. Essa nossa mentoria online vai ajudar você, com certeza, na hora de você estudar a respeito do trabalho de uma força. E também vai te ajudar nas outras disciplinas de física, nos outros assuntos de física, aliás. Já que as técnicas de estudo são as mesmas. Não esqueçam, as técnicas são essas aqui. Estudar os conceitos. Por que eu sei de todas essas coisas? Porque eu segui esses passos. Eu estudei primeiro o conceito, depois eu dei uma olhada nas fórmulas e misturei, né? Fiquei misturando esses dois. Ó. Estudei os conceitos e misturei com as fórmulas para ver se a fórmula explicava o conceito e o conceito explicava a fórmula. Eu era doido. E depois eu parti para o vamos ver, parti para as questões. E você deve fazer isso, não esqueça. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na questão 3. Nós temos uma partícula que percorre o eixo OX indicado, deslocando-se da posição x1 igual a 2. Olha só, ele deu a figura, então fica mais fácil. Ele partiu daqui e foi para a posição x igual a 8. Olha, ele andou esse tanto. De 2 para 8 é 6 metros. Tá vendo? Então, sobre ela agem duas forças constantes. Olha só, está complicando mais um pouco. Lembra que eu disse a você que o nível de questões que eu faço é exatamente assim? Ó. Primeiro foi a aplicação de fórmula, depois também, e agora está aparecendo duas forças. Está subindo os degraus vagarosamente, enquanto você entende mais ainda o assunto. Vamos lá. Então, nós temos o valor do nosso deslocamento já de cara aqui, já que ele partiu do 2 e chegou no 8. Sempre que ele disser isso, pessoal, que ele partiu de tal ponto e foi parar em outro ponto, pode ter certeza que isso é o seu deslocamento. Você viu isso em cinemática. Sobre ela agem duas forças, como eu já disse, que é F1 e F2, de intensidades respectivamente iguais. Então nós temos aqui um F1 igual a 80 newtons
no F2 igual a 10 newtons. Calcule os trabalhos de F1 e F2 no deslocamento de x1 a x2. O deslocamento, como a gente viu, é 6 metros. Ele simplesmente quer saber o trabalho realizado pela força. No caso, seria pela força 1 e pela força 2. Então, ó, o trabalho 1 é quem? É o F1. Não esqueça de colocar os índices para você saber o que você está fazendo. Vezes o deslocamento. No caso, D1 é o mesmo que D2. Vezes o cosseno de um ângulo θ. No caso, seria θ1. Mas olha só que interessante. Ele deu o valor de θ1 aqui, ó, na figura. Ele não mencionou no enunciado. Então, qual o valor de θ1? É 60 graus. Consequentemente, o cosseno de θ1 é 1 meio. Oh, não vai errar não, é 1 meio. Então vamos lá, o trabalho 1, isso é fácil de calcular. Espera aí, antes disso eu vou exercitar uma coisinha com vocês. Vou exercitar aquele passo 2 de observar as fórmulas. Para esse caso em questão, pessoal, qual vai realizar um trabalho maior? F1 ou F2? Vamos analisar. F1 ele é 80 e F2 ele é 10. Por enquanto, F1 maior que F2, beleza. F1 maior que F2, então trabalho 1 maior que trabalho 2. Só que tem um cosseno que vale meio. E agora? Olha só, quando você multiplicar meio por 80, você vai dividir 80 por 2, que dá 40, que ainda é maior do que F2. Então a gente já conclui aqui, ó, que trabalho 1 é maior do que o trabalho 2. Então, ó, nosso objeto ele vai se deslocar para cá, como a questão havia dito. Isso é só para a gente comprovar. Então vamos lá. O trabalho 1 é o F1, que é 80. Deslocamento, que é 6. Cosseno de θ, que é, como a gente viu, ó, 1 meio. Eu vou pegar isso aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 80 vezes 3. Então, trabalho 1 é 240 joules. Fácil, né não? Trabalho 2. Mesma coisa, você utiliza a força, que é 10. Deslocamento, que é 6. Cosseno de 0? Não. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou aumentar um tiquinho aqui pra gente... Cuidado. Olha só. Se o deslocamento ele é para cá e a força 2 é para lá, fique de olho nas forças, pessoal. Porque o ângulo que a gente coloca lá, como eu disse lá no começo, é o ângulo sempre entre a força e o deslocamento. Olha só. Eles estão, ó, opostos, eles não estão se olhando. Se eles estão se olhando, o ângulo é 0. Se eles não estão se olhando, o ângulo é 180 graus. 180 graus. Ó, se tivesse uma força para cá, um F3, já não seria 180 graus, né, pessoal? Você teria que considerar este ângulo aqui. Mas, ó, quando eles estão sobre a mesma linha, pense sempre isso. Quando a força e o deslocamento estão sobre a mesma linha, ó, a linha aqui, ó, o deslocamento aqui, e a força eu vou botar aqui, ó. Por exemplo, se a força for assim, ó, eles estão na mesma linha e estão se olhando para o mesmo lugar, então a força é, aliás, então o ângulo é 0. Mas aqui, ó, estão na mesma linha, estão olhando em sentidos opostos, então o ângulo é 180 graus. Sempre isso, pessoal. Sempre isso. Você observa a linha, observa se os vetores estão se olhando, se as flechinhas estão se olhando. Ó. Se não estão, se estão sobre a mesma linha, não estão se olhando, é 180 graus. Se estão se olhando, é 0 graus. Então vai ser 60, né? 6 vezes 10, 60, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então o trabalho 2 é menos 60 joules. Viu só que interessante? Nós conseguimos resolver esse problema aqui rapidamente e facilmente, utilizando as técnicas que você vai verificar lá naquele e-book que eu mandei para vocês. Também, nele está incluso a forma de você estudar corretamente para entender trabalho e energia. E depois de 34 minutos, vamos resolver a nossa última questão, pessoal. E aí, tá preparado? Vamos lá. Na figura, o homem puxa uma corda
com uma força constante horizontal de intensidade 1 vezes 10 a 2 newtons, fazendo com que o bloco sofra, com velocidade constante, um deslocamento de 10 metros. Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram a respeito do equilíbrio dinâmico e do equilíbrio estático. Me sigam lá para vocês não perderem essas dicas que eu sempre posto. Então vamos lá, aqui está o nosso bloco. Ele se deslocou ó, daqui para cá mais ou menos. Isso dá 10 metros. E o que é que a gente tem além disso? Desprezando a influência do ar e considerando o fio e as polias ideais, determina o trabalho realizado pela força que o homem exerce na corda. Então a gente só está interessado na força que o homem exerce. Ó. O homem vai exercer essa força aqui, ó, que vai ser transferida para o fio, que é exatamente essa mesma força aqui, já que o fio é inextensível. Entendeu? Então é simples. Ó, nosso deslocamento, ó, eles estão na mesma linha, tá vendo? E eles estão se olhando. Então o ângulo θ é 0 graus. Logo o cosseno de θ é 1. Então nosso trabalho realizado, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, vamos ter o quê? Que o trabalho é a força, que é 1 vezes 10 a 2, o deslocamento, que é 10, né? No caso é como se tivesse 1 aqui, vezes o cosseno de θ, que é 1. Então nosso trabalho é 1 vezes 10, olha só, mesma base, somos expoentes. Quase iguais, ó, permanece a base, somos expoentes, então nosso trabalho é de 1 vezes 10 a 3 joules, o que equivale a 1000 joules de energia. Então nós gastamos 1000 joules de energia para mover esse bloco aqui com velocidade constante. Claro, pessoal, olha só. A partir da massa desse objeto, se nós conhecemos a massa, nós podemos calcular o valor da velocidade com que ele se desloca. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Nós vamos ver o trabalho gravitacional, vamos ver o trabalho elástico, vamos ver também o teorema do trabalho e energia cinética, que é uma das coisas mais importantes para que você aprenda e se dê bem na prova de sua escola ou colégio, ou no Enem e vestibulares, assim por diante. Vamos só fazer uma brincadeira aqui. Se você quiser fechar o vídeo, já pode fechar. Nosso curso aqui, nossa primeira aula dessa mentoria já acabou. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo, em que eu vou dar aquelas aulas que eu mostrei para vocês. E nós vamos concluir o assunto do Teorema do Trabalho e Energia. E, sem mais delongas, é isso, pessoal. Venha ser um Lorde, você também. E para os que ficaram, agora vamos brincar um pouco. Vamos dizer que a massa desse bloco é de 1 kg. E eu quero saber qual é a velocidade. O Teorema Trabalho e Energia Cinética diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética. A nossa energia cinética inicial aqui é 0, ó, porque ele está parado. A energia cinética final é simplesmente mv² sobre 2. Como m é 1, a energia cinética vale v² sobre 2. Olha só. Nosso trabalho, a gente viu que é 1000 joules, que é igual a massa, que é 1, vezes v² sobre 2. Então, V deu igual, v² é igual a 2000, então V é igual a raiz de 2000. Qual é a raiz de 2000? Vamos escrever aqui, 2000, tira a raiz quadrada, que dá 44,72 metros por segundo. Volte, aqui é ligeiro, viu? Isso aqui é rápido. Claro que a velocidade não vai ser essa, né? A questão não diz, mas não desconsiderou a força de atrito. Então aqui ainda tem uma força de atrito que não permite com que esse bloco atinja essa velocidade aqui, né, pessoal? Então é isso, sem mais delongas. Agora eu encerro o nosso curso, a nossa primeira aula do curso, aliás. E muito obrigado por ter ficado até aqui e venha ser um Lorde.